Da nossa família para a sua família. A MZ Esportes chega para fazer história com a Track and Field Experience Running, etapa Joaquim Egídio. No dia 18 de maio, a Fazenda Santa Margarida será palco dessa corrida inédita, com percursos de 5, 10 e 15 quilômetros, cercados pela natureza. Uma experiência única, com estrutura completa e atividades para toda a família, com food trucks, massagens, gravação de tempo de prova na medalha, flash, tatu e muito mais. Não fique de fora. Baixe o app TF Esportes ou acesse tfesportes.com.br. Inscreva-se. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Carlos Henrique. Estamos chegando, meus amigos, com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Sexta-feira, está chegando o final de semana. Os clubes de Campinas vão entrar em campo e, é claro, você vai acompanhar com detalhes aqui na Rádio Bandeirantes. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Às vésperas do jogo importante ou de jogo importante, torcedores organizados do Guarani invadem treino no CT e cobram elenco e diretoria. Principal alvo da torcida foi o presidente do CA, Rômulo Amaro. Bugre recebe o Botafogo da Paraíba do Brinco em busca de somar os primeiros pontos na Série C. Com Gé e Barcelos liberados pelo DM, Ponte encerra a preparação para receber o Anápolis, amanhã no Majestoso. Confronto marcará o reencontro do time com a torcida após mais de 2 meses. Equipe de Alberto Valentim está invicta na Série C, com 1 empate e 2 vitórias. Na estreia de Kleber Xavier, Santos empata com o CRB na Vila por 1-1 e torcida tenta invadir sala de imprensa. Gabriel Brazão, goleiro do Peixe, ainda defendeu um pênalti nos acréscimos que garantiu o empate no placar. Pelos outros jogos da Copa do Brasil, Flamengo venceu o Botafogo da Paraíba por 1-0 com gol do jovem Joshua, de 17 anos. Em Minas Gerais, o Cruzeiro venceu o Vila Nova por 2-0 com 2 gols de Caio Jorge. Osasco supera SESI Bauru em final 100% paulista e conquista o hexacampeonato da Superliga Feminina de Vôlei. Com a vitória de 3-1, equipe de Luiz Omar de Moura volta ao pódio depois de 13 anos. Estou aguardando a sua mensagem de texto aqui. Participe do programa 97102-1493. É o WhatsApp do programa. Participe, mande a sua mensagem de texto, porque daqui a pouquinho a sua mensagem vai pro ar. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br.
Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre São Paulo e Fortaleza. Jogo que abre mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola logo mais 9h35 no estádio do Morumbis. Esta é a 7ª rodada da competição. São Paulo invicto, são muitos empates, é bem verdade. Mas ao lado do Flamengo, o único time invicto, e o Fortaleza buscando melhorar a sua situação na competição. Provável São Paulo: Rafael, Alan Franco, Juan, Ferrarese, Lucas Ferreira e Wendel Bobadilha, Alisson, Matheus Alves, Ferreira e André Silva. Este, portanto, o provável time do São Paulo para encarar o Fortaleza. Já o Fortaleza, o provável de João Ricardo, Kusevich, Davi Luiz e Gustavo Mancha, Pikachu, Lucas, Sacha, Paul, Fernandes, Martins e Mancuso, Breno Lopes e Lucero, a equipe do técnico Voivoda. Apita o jogo Wagner do Nascimento Magalhães. Hoje, sexta-feira, 9h30, a bola rola Morumbis. Tem São Paulo e Fortaleza. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo Prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 mega até 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Legal, estou aqui com o Leandro, que hoje está cruzando, correndo na área para cabecear, sempre com muita competência aqui na mesa de som. Bom, faltou eu falar do Grande Prêmio de Miami nesse final de semana, com total cobertura dos canais da Band, tanto no site, no Band Esportes, no Band Play e na TV Bandeirantes em televisão aberta para todo o Brasil. Então hoje, o Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1, às 13h20, daqui a pouquinho, tem o primeiro treino livre. Aí ainda hoje, 5h20 da tarde, tem a classificação sprint, que é uma mini prova, tá bom? Vale até ponto, inclusive. Aliás, classificação do sprint hoje. A corrida, o sprint,
É sábado, 12h45, mais conhecido como amanhã. O treino classificatório é amanhã, sábado, 16h30. A corrida, 16h30 do domingo, o Grande Prêmio de Miami. Você acompanha pela Band News, pela Rádio Bandeirantes, pelo band.com.br, pelo Band Play e também pela TV Bandeirantes. Tá bom, gente? Acompanhem que vale a pena. Eu adoro Fórmula 1. Vamos lá. Vamos atender aqui os nossos ouvintes. Bom dia, amigos. É o Smith que está mandando mensagem aqui, o Hélio. Agora o clube vai ficar com esses 35 jogadores que não servem nem para time de fazenda? Isso está afundando o clube. Guarani, só um milagre agora. Vamos torcer para o milagre, né, Smith? Um abraço para você, obrigado pela mensagem. Vamos continuar aqui, atendendo os nossos ouvintes. Estou gostando dessa aproximação do Neymar pai com a diretoria do Guarani. Creio que o Bugre só tem a ganhar com isso. Eduardo Moraes, Vila Padre Anchieta. Não dá para saber, né? Mas ele é um cara que nos empreendimentos dele faz muito sucesso. É um cara que multiplica dinheiro. Ele foi lá para o Monte Azul e fez o Monte Azul subir de divisão no primeiro ano de trabalho. Tudo bem que são dificuldades desproporcionais, mas a gente tem que colocar isso, porque se o Guarani, eu estou colocando no condicional e me parece que é isso, estiver negociando com o grupo, com o pai, enfim, está negociando com gente que conhece de empreendimento. De futebol é uma discussão mais ampla. Agora, se vai ficar o pior ou melhor, aí é o Guarani que decide. Só quero lembrar o seguinte, uma coisa muito importante. Uma vez negociada a SAF, o clube está sendo vendido. Então o clube, uma vez que a SAF aconteça, ela tem um dono. O clube passa a ser um dono. E é ele que manda. Manda em tudo. Quem contrata, quem sai, que campeonato disputa, para que cada campeonato serve dentro do cronograma dele. E todo empresário investe dinheiro do futebol para quê? Para ganhar dinheiro. Porque se fosse comprar uma SAF pelo coração, e também não acredito que seja, o pai do Neymar compraria o Santos. Nem sei se o Santos está à venda, tá, gente? Então é negócio. Espero que, caso aconteça, as partes saibam o que estão fazendo. Mas eu teria bastante cuidado. Bastante. Aquela informação que o Batista deu que o pai do Neymar está investindo no Guarani está confirmado ou é fake, Dedé? Nós tem uma foto aí correndo pela internet do presidente do CA, tava lá o Marcelo Fernandes, o Arzur, tava o novo preparador físico, tava lá o pai do Neymar, não sei, tava lá o Elano, não sei, eu tenho a impressão que está se aproximando. Se vai dar negócio ou não, e todo esse povo que está vindo aí para a nova comissão técnica são empresariados pelo pai do Neymar. Então, isso significa que o pai do Neymar vai comprar o Guarani? Claro que não. Claro que não. Então precisa ter uma proposta, o Conselho Deliberativo vai, se caso ele tiver interesse, que eu não tenho essa informação, não é? Então tem que chegar uma proposta, essa proposta tem que ser analisada e realmente verificar se o Guarani quer ou não fazer negócio. Tá bom? Em Campinas, 11h46 agora. É hora do Bugre da Band. Acionando Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Tensão é a palavra de ordem pelos lados do Brinco de Ouro, antes da partida de domingo contra o Botafogo da Paraíba, 4ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Afinal, o Guarani não venceu ainda na competição, pior, né? Ainda não somou ponto. 3 jogos e 3 derrotas, mudança de treinador, Marcelo Fernandes comanda a equipe a partir de agora e a necessidade de uma reação imediata. Ontem, durante o treinamento, houve a presença de torcedores bugrinos, foram lá protestar, foram conversar com jogadores, com membros do departamento de futebol, pedindo, claro, para uma mudança de postura, né? Até porque o campeonato da Série C tem 19 rodadas em sua primeira fase, já foram 3, faltam apenas 16 jogos. O Guarani, nesse momento, é o lanterna, está muito longe da briga pelo acesso, que é o principal objetivo da equipe na competição.
Para o jogo de domingo, o técnico Marcelo Fernandes poderá ter a volta ou as voltas do Matheus Sarará e também do Anderson Leite. Ambos cumpriram suspensão contra o Caxias e a tendência é que outras mudanças possam acontecer. Ainda é muito cedo, né? O Marcelo Fernandes está chegando agora, ainda não teve uma completa impressão do elenco, mas a tendência é que tenhamos um time diferente para o jogo do próximo domingo, onde o Guarani pega o Botafogo precisando da vitória para somar os primeiros pontos nesta Série C, CH. A história do Guarani aí dentro do campo é uma grande incógnita, né, meus amigos? A pergunta que dos últimos dias eu mais recebo é: o Marcelo Fernandes vai dar conta de melhorar a qualidade técnica desse time? Vai melhorar? Não sei. Eu não sei, eu quero esperar para ver. De repente ele tem uma fórmula mágica lá para poder efetivamente resolver o problema do Guarani, né? Que é dar um padrão para melhorar a performance do time. Eu, sinceramente, eu não consigo nesse momento responder isso. Eu acho que milagre ninguém faz, então precisa tomar muito cuidado com isso, não é? Mas eu vou acompanhar, vou torcer muito, vou trabalhar no jogo domingo do Guarani. Eu espero sinceramente que as coisas aconteçam. Espero mesmo, né? Afinal de contas, não é? Afinal de contas, nós temos que torcer aqui para que as coisas aconteçam. Mas eu vou repetir pela enésima vez: o problema do Guarani é o time que foi formado. Espero que o Marcelo tenha sorte. Ele é bom treinador. Espero mesmo, desejo, torço. Mas aí, ter certeza, acreditar, achar que é provável, existe uma distância. Chegando para comentar aqui no nossa área, o Valdemir Gomes, o Tigrão, para falar do Guarani. Fala, Tigrão, bom dia. Bom dia, CH, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Tomara que seja realmente um momento de virada de chave aí no Guarani, com a estreia do Marcelo Fernandes, a nova comissão técnica, tá aí o Elano, que conhece muito de futebol, enfim. A equipe vai para um jogo onde ela precisa virar o eixo. Esse jogo de domingo contra o Botafogo da Paraíba é fundamental já na 4ª rodada para que o Guarani inverta, para que o Guarani reverta esse momento muito negativo. Qualquer resultado que não de vitória vai instalar uma crise sem precedentes pelos lados do Brinco de Ouro da Princesa, porque o time tem que reagir. O campeonato é muito rápido, o campeonato é muito curto e tem aí uma somatória de 20 a 21 pontos que tem que ser feita para permanência, e de 30 pontos para subir, ou para subir não, para se classificar entre os 8 e aí brigar decididamente, diretamente pelo acesso. Então, se não começar a somar pontos urgentemente, não vai mais dar tempo. Quanto à invasão do CT do Guarani ontem, sou totalmente contra, já me manifestei a respeito. Acho que isso despeja uma pressão ainda maior sobre os já pressionados jogadores, dirigentes. A comissão técnica que está chegando agora não, mas já se cria aí um ambiente muito tenso, o que eu considero como negativo. Muito mais atrapalha do que ajuda neste momento, apesar de que a gente tem informações de que foi uma manifestação pacífica e sem violência. Mesmo assim, ela tem um tom de pressão muito forte e que na maioria das vezes piora ainda mais o que já está ruim. Em Campinas, 11h51 agora. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. De volta, Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, informações da Ponte Preta. Macaca volta a campo amanhã, jogo contra a equipe do Anápolis. Sequência da Série C do Campeonato Brasileiro, a equipe que pode ter mudanças, né? A expectativa aí pela volta do Gé e também do Danilo Barcelos estão liberados pelo departamento médico, mas não devem começar o jogo como titular. É o confronto que marca o reencontro da Ponte com a torcida, né? Após mais de 2 meses.
O último jogo da Ponte Preta com a presença do torcedor foi ainda lá na última rodada do Campeonato Paulista, a derrota para o Bragantino. No primeiro jogo da Série C contra o Retrô, a Ponte cumpriu punição pela ocorrência ou pela confusão no derby do ano passado. Punição essa imposta pelo STJD, não teve a presença do torcedor. A torcida agora volta a prestigiar o time. Ingressos à venda nas bilheterias, os preços variam de R$20 a R$80. A expectativa é para um bom público na noite desse sábado para apoiar a Ponte, que está invicta no campeonato até aqui em 3 jogos. Foram 2 vitórias e um empate. Dependendo dos resultados da rodada, uma vitória coloca a Ponte na liderança isolada até aqui da Série C do Campeonato Brasileiro. Informações da Macaca aqui no Nossa Área. O Josivan, a pergunta que você acabou fazendo, eu não consigo projetar. Tem que esperar. O Guarani precisa resolver primeiro o problema dele, tá? O assunto é Ponte agora, mas para não deixar você sem resposta, tá bom? E sobre a Ponte, primeiro eu espero que a torcida compareça no jogo nesse sábado à noite, né? Para dar aquela força, né? E, enfim, é para isso que eu torço, desejo e tem tudo para as coisas se alinharem. Agora, certeza mesmo, a gente não tem, né? Do que vai acontecer. Para mim, a Ponte é a favorita, né? Vamos ver a opinião do Tigrão para falar um pouco da Ponte Preta. Fala, Tigrão. Ponte enfrenta o Anápolis, esse jogo é amanhã, sábado, né, no estádio Moisés Lucarelli, e é favorita para ganhar o jogo. Anápolis não ganhou ainda, 3 jogos, 2 empates, 1 derrota em casa, perdeu em casa para o Ituano, por 1-0, e aí a Ponte tem que se impor. Não tem essa, né, de a Ponte sempre recupera quem está mal na competição. A Ponte sempre reabilita equipes que estão em crise. A Ponte sempre faz o papel do Robin Hood. Eu acho que tem que acabar essa história aí. A conscientização em torno da partida é muito importante. A conscientização da importância do jogo. A conscientização de que é o momento do time que tem 7 pontos em 9 disputados. Uma campanha muito boa, inclusive com apenas um jogo em casa. E com 2 jogos fora, amanhã é o 4º jogo, esse em casa, então serão 2 em casa e 2 fora, e mesmo assim no jogo que jogou em casa, a Ponte jogou sem o apoio da torcida. Amanhã volta a torcida, a motivação é muito grande, existe essa expectativa pelo retorno do Gé e do Danilo Barcelos, ao que tudo indica no banco, para ir entrando devagarzinho no time, principalmente o Gé, que vem de um longo período de inatividade. E eu acho que a torcida da Ponte tem que comparecer e hipotecar irrestrito o apoio ao time dentro de campo, para que a Ponte confirme aquilo que na teoria ninguém discute, que é o seu favoritismo para ganhar esse jogo amanhã para cima do Anápolis. Para não ter agarra na área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Devido à grande quantidade de casos de síndrome respiratória, os centros de saúde de Campinas vão permanecer abertos nesta sexta-feira, 2 de maio, que é ponto facultativo na cidade. A medida foi adotada para dar retaguarda aos hospitais que estão sobrecarregados com casos mais graves. Essa decisão foi publicada no Diário Oficial e também será válida para o ponto facultativo do feriado de Corpus Christi, na sexta-feira, dia 20 de junho. Já no final de semana, as unidades que costumam funcionar ficam das 7 da manhã à 1 da tarde. Segundo a administração municipal, no período de abril e agosto, costuma ter aumento na procura por atendimentos pediátricos, principalmente por problemas respiratórios como bronquiolite. Mais informações? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes.
Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você. Nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. O conhecimento que transforma pessoas e a sociedade. Difundir, propagar os fatos e mais do que isso. Investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, encerramos mais um Nossa Área. Mais uma vez agradecendo a audiência, a parceria de vocês. Agora, na sequência, vem aí o Nossa Área Edição Nacional. Um abraço e até a próxima! Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área, na Bandeirantes. Oferecimento Nakata. Qualidade e confiança em qualquer caminho, você sabe. Nakata, pode contar. É matador dentro da área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes.